Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do nosso podcast Fisiocast. Hoje nós iremos falar sobre saúde financeira. Para você que não me conhece, prazer, Felipe Scher, especialista em gestão estratégica. Estou aqui com meu amigo Fred Rezende. Fala, Fredão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast e hoje nós vamos falar sobre saúde financeira para profissionais da área da saúde, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fred Rezende, sou especialista em finanças e investimentos. E para começar o podcast de hoje, vou começar abrindo aqui com a primeira pergunta. Por que que a maioria dos profissionais da área de saúde cuidam muito bem dos outros, mas não cuidam da própria saúde financeira? Felipe, me diz aí. Cara, essa pergunta é muito boa. Se a gente parar para pensar, a gente é formado, né? A nossa formação ela foi feita para a gente pensar no outro. Então, hoje o que eu enxergo é que o profissional está muito preocupado com a saúde do cliente. E ele faz de tudo para ajudar o cliente, para suportar as dificuldades do cliente, carrega até problemas familiares que esse cliente possui, mas ele esquece que é do trabalho dele que sai o sustento. Então, quando ele acaba esquecendo que é do trabalho dele que sai o sustento, ele não está muito preocupado com a vida financeira, ele só vai se preocupar isso depois de um tempo. Então, o que acontece muito é que a gente é formado na faculdade para dar saúde, mas a gente acaba esquecendo da nossa saúde, né? E às vezes até esquecendo de se cuidar, né? Deixando de lado a nossa própria saúde e cuidando apenas da saúde ali do próximo, né? E isso também acaba tendo relação direta ali com a parte financeira, né? Porque muitas vezes o próprio estresse financeiro pode impactar diretamente na tua saúde, né? Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver isso, até porque também na faculdade, na escola, a gente não vê nada falando sobre finanças, né? Ou nada, ou quando tem, é muito pouco, né? É muito louco, né? Porque assim, eu não posso falar que eu não tive, não, que eu tive uma matéria de psicologia na faculdade e ela é muito pouco abordada. Eu falo com todos os meus clientes da importância deles entenderem a mente humana, porque a gente está falando de tratar seres humanos. Então, se a gente fala sobre seres humanos e a cada dia que passa, a medicina, não só a fisioterapia, não só a gente, mas todas as áreas hoje abordam muito essa influência da mente, do psique, na propagação das doenças, mas o profissional acaba esquecendo. Então ele acaba se submetendo a só cuidar da saúde do paciente, larga a mão da própria saúde, como você bem disse, né? Acaba esquecendo o mais importante, que é cuidar do seu psicológico. Então o profissional precisa começar a se conscientizar que se ele quer entregar saúde plenamente, ele precisa entregar saúde. E aí a gente entra na continuação, né? Que a gente precisa compreender que se eu estou pensando em saúde, se eu estou pensando na parte psicológica, na nossa mente, a gente precisa entender que dinheiro faz parte desse processo, que a gente precisa ter controle financeiro, que a gente precisa ter estabilidade financeira, que a gente precisa cobrar o preço certo, porque quando a gente não cobra o preço certo, a gente acaba ficando frustrado. E a frustração, ela acaba reverberando no nosso atendimento, na nossa qualidade. Eu recebo diariamente mensagens de profissionais que reclamam, mas o paciente chegou falando que estava caro, o paciente chega para mim, pensa que eu sou psicólogo. E isso acaba acontecendo, na minha humilde opinião, porque o profissional ele esquece que é um ser humano que está do outro lado, não é só um corpo, tem uma vida, tem problemas, tem dificuldades, e essa frustração que ele acaba reverberando em cima do paciente, muitas vezes está ligado ao quanto ele cobra, né? Então, se ele cobra de forma correta, se ele cobra de forma justa, ele não vai passar por tanta frustração. E eu te pergunto, Fredão, o que para você é uma saúde financeira equilibrada? Então, entra um pouco nessa questão que você falou, né? Para mim, uma saúde financeira, digamos assim, ideal, é você saber exatamente quanto sai da tua conta, o quanto entra, e sobrar parte disso para você investir e fazer esse dinheiro retornar para você de alguma forma. Para mim, isso é uma saúde financeira equilibrada. Porém, não é tão fácil da gente ver profissionais da área da saúde conseguindo equilibrar as finanças com tanta facilidade. E aí, voltando nesse mesmo assunto, né, que a gente não tem muita oferta dessas informações na nossa formação, principalmente falando de finanças, precificação, organização financeira, coisas básicas, né? Como é que esse profissional vai se organizar financeiramente quando ele sair da faculdade, quanto que ele vai cobrar na consulta dele, como ele pode precificar a consulta dele. Então são informações importantíssimas que a gente não vê nas graduações e até mesmo em cursos de extensão. Eu acho muito difícil, eu particularmente ainda não vi, posso estar enganado, mas ainda não vi cursos específicos para isso, para a parte financeira. Então acaba que o profissional deixa muito isso de lado e fica naquele, digamos assim, apagando incêndio, né? Buscando cada vez
outros trabalhos, outros pacientes, se submetendo às vezes a empregos que não suportam mais, mas porque precisam pagar suas contas, não estão com a vida financeira equilibrada, eles acabam aceitando qualquer tipo de emprego. Aí eu vou ter que lembrar e entregar minha idade, né? Porque você falou isso aí, eu me lembrei de um programa, não, acho que é da nossa época, não vou aliviar a barra não, que a gente tem uma idade muito próxima. Que não tem como eu não lembrar do Cacete Planeta, que seus problemas acabaram. A gente está aqui exatamente com esse intuito, né? De desmistificar para as pessoas não só a questão de investimentos, mas que ela é capaz sim de ter uma saúde financeira equilibrada. Eu sempre falo com todo mundo, e é um aprendizado que eu venho de berço, meu pai sempre passou isso, é que, como você bem citou, a gente precisa começar a fazer reserva, né? A gente precisa ter uma estrutura dentro da nossa vida onde a gente ganha uma quantia e consiga viver com menos daquela quantia que a gente está vivendo. Então a gente começa a enxergar o equilíbrio com isso. Se a gente pensar em administração, se a gente pensar em contabilidade, equilíbrio é recebi, paguei, recebi, paguei, recebi, paguei, que é como a sociedade acaba vivendo, né? Hoje a sociedade, independente de ser da área da saúde ou não ser da área da saúde, ele acaba, se ele recebe 10 mil, ele gasta 10 mil. Se ele recebe 20 mil, ele gasta 20 mil. Se ele recebe 120 mil, ele gasta os meios dos 120 mil. Mas isso não é equilíbrio financeiro de fato. O equilíbrio financeiro é ele conseguir fazer reserva pensando lá na frente, que falta muito ao brasileiro. Não é que falta só ao profissional da área da saúde, falta muito brasileiro começar a se conscientizar. A gente falou no episódio passado que a gente não pode ficar dependendo do INSS, a gente precisa ter uma reserva, a tal da liberdade financeira, né? Que todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo quer. Está muito ligado a esse equilíbrio onde eu recebo uma quantia, eu vivo com um pouco menos do que aquela quantia para ter uma sobra para poder lá na frente conseguir me aposentar e conseguir ter dinheiro. Isso que você falou é bem interessante, que isso é um raciocínio muito comum que as pessoas têm, né? Recebe, paga as contas e investe. E aí, quando a gente continua nessa ordem, dificilmente lá na frente vai sobrar dinheiro para a gente investir. Então, de forma mais inteligente, se a gente inverter essa ordem, a gente já consegue ter mais inteligência para a gente conseguir fazer sobrar dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Você recebe seu dinheiro, separa uma parte para você, se paga primeiro e depois você paga suas contas. E aí, se sobrar mais um pouco, você investe mais um pouco, mas prioritariamente, isso daqui é você pagando um boleto para o seu eu do futuro. Então você paga o boleto para o seu eu do futuro e depois você paga os boletos seguintes do mês, né? E aí você tem, digamos assim, tentar ali fazer com que sobre ainda mais dinheiro, porque quanto mais você investe, quanto mais tempo você investe, maior vai ser sua recompensa lá na frente. Então você está pagando um boleto para o seu eu do futuro, né? Você vai ser o beneficiado com isso. Constância e resiliência, né? Exato. Que é o que acaba faltando pro profissional, é isso, ó. Não tem muito para onde correr, né? E isso a gente falou também no primeiro episódio, até você fez um post sobre esse corte, o profissional ele tem muito imediatismo, o pessoal quer tudo para ontem, e a gente falou isso no episódio passado, as pessoas falam assim, cara, você levou tempo para aprender, você levou tempo para chegar onde você tá, você levou tempo para se formar, e as pessoas querem receita mágica para conseguir ontem, né? Ganhar dinheiro, e não tem. A não ser que ele tenha muita sorte, é uma pessoa iluminada, vai lá, pega a Mega Sena no final do ano. E acerta, né? Aposta. Só que ainda tem isso, né? Normalmente quem ganha, acertar, né? Torra tudo. Exato. Justamente por não ter domínio ali sobre as finanças, né? Que até para você ganhar uma bolada dessa, você precisa ter o mínimo ali de conhecimento para conseguir gerenciar esse patrimônio, né? A gente falou de saúde financeira e eu queria saber se você tem alguma história ou algum exemplo de algum profissional que já sofreu ou também que teve algum tipo de sucesso por conta de uma gestão financeira inteligente. Cara, eu vou pedir até licença para a Virgínia que eu vou contar a história dela. Virgínia é minha cliente, eu acompanho a Virgínia há 4, 5 anos mais ou menos. E a Virgínia, quando ela me contratou, ela não tinha menor controle, não tinha noção exatamente do quanto custava a vida dela. E quando ela me contratou, o consultório dela ficava na casa da mãe dela, era num quarto na casa da mãe dela, e ela tinha todos os bloqueios mentais que todo profissional acaba tendo. Eu cheguei para ela assim, não, vamos organizar, vamos estabilizar. Começamos a fazer o controle financeiro dela, começou a ter clareza do quanto ela custava, quanto custava para ela estar dentro da casa da mãe dela, porque o grande desejo dela era sair da casa da mãe dela e abrir o próprio espaço. Ela levou 1 ano para criar confiança para fazer essa migração, de sair da casa da mãe para ir para um espaço. E o medo dela sempre era assim, não vou dar conta, não vou conseguir pagar, meu cliente não vai pagar o preço que você está falando, e não vai dar certo, e aquela crença, né? Aquele bloqueio, né? Que a pessoa acaba carregando. Ela foi lá e fez.
Ela, sabe aquela história, vou provar pro Felipe que ele tá errado? E eu sempre brinco com todo mundo, falo assim, cara... Bom demais, né? Não quer confiar na gente? Prova que a gente tá errado. Exato. Pega, faz, depois xinga a gente, reclama com a gente, fala assim, pô, Felipe, segui teu conselho, aumentei meu preço, o cliente não pagou, que a gente vai buscar uma solução para resolver. Ela foi lá, abriu o espaço dela, começou a trabalhar. Agora, nos últimos 2 anos, ela tirou 2 férias no ano, e ela me mandou mensagem falando assim, Felipe, para mim é incrível o quanto o controle financeiro, a organização, a clareza do que realmente custa a minha vida, de quanto é que custa manter o espaço, pagar os impostos, pagar tudo, fez a diferença dentro do meu posicionamento no mercado. Hoje ela cobra o preço correto, hoje ela tem os clientes dela, os clientes estão pagando o preço que ela cobra, ela tem estabilidade, ela conseguiu tirar 2 férias e sem precisar se descapitalizar. Então ela fez as férias programadas de forma organizada, de forma estruturada, sem precisar tirar da reserva para pagar as férias. Então ela manteve o que a gente citou. Ela manteve a reserva dela, ela faz a aplicação, aquela resiliência, aquela constância de fazer a reserva para a aposentadoria dela. Mesmo assim, ela fez o que para muitos profissionais parece de outro mundo. Ela tirou 2 férias no mesmo ano. Planejamento, né? É a base do negócio, né? Que isso que é o problema, que as pessoas não querem fazer planejamento financeiro, porque dá trabalho, né? E as pessoas não querem ter trabalho. E aí, indo nessa mesma vertente aí de histórias, né? Você contou a história aí de uma clínica / consultório. Agora um relato aqui, pessoal, sobre atendimento domiciliar, né? E sobre a importância de você ter uma gestão financeira adequada e funcionando super bem. Recentemente fui avaliar uma paciente e quando cheguei lá, atendi, fiz a avaliação. E aí, quando eu fui embora da casa do paciente, ele conversou comigo, ele falou, vou abrir o jogo contigo, eu tinha te chamado, mas também a gente tinha combinado com outro fisioterapeuta, e aí eu vou esperar para ver quanto é que é esse outro fisioterapeuta, porque ele é muito mais barato do que você, mas minha mãe gostou do seu atendimento. E aí a resposta que eu dei para ele foi a seguinte, eu falei, tudo bem, fica à vontade, estou à disposição aqui para te ajudar sua mãe dentro do que for possível, se precisar é só entrar em contato. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha confiança sobre o meu preço, sobre quanto vale o meu trabalho e principalmente por não estar desesperado precisando daquele dinheiro, porque eu tinha controle total das minhas finanças, então eu não precisava, digamos assim, ficar de certa forma vulnerável naquela negociação e de certa forma reduzir meu preço para chegar ali de forma competitiva no meu concorrente, entre aspas. Então, eu tinha segurança, me deu muito mais confiança para eu dar o meu preço e esperar. Afinal das contas, estou atendendo ela até hoje. Então, isso faz toda a diferença para você que atende no domiciliar, no consultório, enfim, qualquer tipo de emprego. Saiba que você ter uma gestão financeira adequada é fundamental para você entrar melhor em qualquer tipo de negociação. E, além disso, né, a gente precisa entender o valor percebido que a gente vai passar para o nosso cliente. Então, uma das coisas que o cliente acaba trazendo, botando na mesa, é quando ele fala do nosso preço, quando ele compara com outra pessoa, porque basicamente ele não percebeu o valor que realmente o nosso serviço tem. Sim. Quando ele entra naquela briga de agrega, percebe. Então, quando ele vira e fala assim, vou no mais barato, porque ele colocou todo mundo na mesma esfera, tá todo mundo no mesmo platô, tá todo mundo no mesmo lugar, aonde você faz fisioterapia, eu faço fisioterapia, então fisioterapia é tudo igual. Mas no fundo, a gente sabe que ele não é tudo igual. E ele percebe valor, né? Tanto que optou pelo mais caro, né? Ainda bem, né? É isso, né? Bem tem que que busca saber. Qualidade e não preço. Ó. Exatamente, né? O que a gente precisa, né? Então, seguindo a temática aqui, sobre os maiores desafios, né, da carreira dos profissionais de saúde, queria saber, Felipe, por que tantos profissionais da área da saúde vivem com dificuldade financeira mesmo trabalhando muito, às vezes dando 2, 3 plantões por semana, 4 noturno, trabalhando em 3 hospitais, atendendo domiciliar. Por que ainda assim eles passam dificuldade financeira? Na minha opinião, são 2 fatores fundamentais que influenciam para esse profissional trabalhar muito. Fator número 1, crença, que a gente vive dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha coloca que o profissional, principalmente o profissional de fisioterapia, ele não pode ganhar mais. Ele precisa sempre estar ali para servir, e não para receber por aquilo que ele está servindo. Como eu falei antes, né, a gente vem de uma cultura acadêmica onde a gente foi formado para entregar saúde para a pessoa, independente se ela pode ou se ela não pode pagar. Então essa crença ela é muito enraizada dentro do profissional e ele tem muito receio, ele tem muito medo porque ele escutou dos professores que eram referências para ele, que ele não poderia cobrar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem é a falta de planejamento, falta de controle financeiro. Se o profissional ele começar a compreender
qual o custo que ele tem, como é que ele faz para pagar as contas dele, se ele tiver clareza de todos os números que estão envolvidos na vida pessoal e na vida empresarial dele, e sim, independente de você ser pessoa física, eu sempre vou te tratar e vou lidar com você como se você fosse empresário. Você é um empresário da sua própria empresa, e a sua empresa é o seu serviço. Venha ser ele domiciliar, venha ser ele dentro de um hospital, como o Fred falou, mesmo sendo você dando plantão, não importa. Você sempre precisa olhar para a sua vida profissional como uma empresa olha para o seu negócio. O grande diferencial que tem dentro do mercado é quando esse profissional ele se coloca nessa esfera de eu sou um empresário do meu próprio negócio, meu negócio é oferecer saúde e eu vou receber por isso. Então, pontuando, né? Primeiro, crença. Segundo, muito relacionado a controle financeiro. E isso que você falou é bem interessante, porque assim, na grande maioria das vezes, né, quando a gente fala de fisioterapia, o mercado de fisioterapia como um todo, a grande maioria das empresas, né, remuneram mal os profissionais, né, digamos, hora trabalhada, né? Então, quando eu trabalhava no CLT, era em média ali 26 a hora trabalhada. Então, se a gente for analisar, isso é barato. Então, se a gente está vendendo a nossa hora muito barata, muitas vezes não vai adiantar. Primeiro porque esse salário não acompanha a inflação, então com o passar do tempo as coisas vão aumentando de preço e o nosso salário não aumenta na mesma proporção, e aí isso com o tempo, uma hora a corda vai apertar no nosso pescoço, não tem jeito. E aí a gente precisa arrumar soluções para isso, né? Para a gente não vender nossa hora barata. Qual é? É a gente trabalhar de forma mais independente. E como você falou, se enxergar como um negócio, e dá para você empreender no negócio do outro, que foi o que eu fiz durante muito tempo, né? Eu empreendia, mesmo sem saber, dentro de um hospital. Então, dentro do hospital, eu criei um negócio. Qual era o negócio? Atendimento domiciliar. Muitas vezes eu filtrava ali aquele paciente com potencial acompanhamento domiciliar para eu seguir com o atendimento fora do hospital, que ali o meu atendimento tinha muito mais valor fora do hospital, né? Então, dentro do hospital, minha hora valia muito menos do que fora. Então, eu percebi que eu tinha que vender mais a minha hora fora do hospital do que dentro. E assim, a gente está numa grande vitrine, né? Então, a gente aqui está numa grande vitrine, o profissional que está dentro do hospital ele está numa grande vitrine, o profissional que está dentro de uma clínica está numa grande vitrine, e a gente é a peça em mostruário. O profissional que está ali o tempo todo, ele precisa mostrar qual o verdadeiro diferencial e qual o verdadeiro benefício que ele vai entregar para o cliente, porque o tempo todo a gente precisa se posicionar e precisa mostrar para aquela pessoa que realmente a gente vale o preço que a gente está cobrando. Aí eu te pergunto, Fred, quais são os maiores erros que você enxerga no início da carreira do profissional? Cara, então, são tantos que é difícil, né? Assim, eu acho que no início da formação, cara, você não tem muito o que escolher, não. Você vai ter que roer o osso, e foi o que eu fiz. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de Pilates, onde eu ganhava R$5 por cada aluno que estava dentro da sala. Se não tivesse ninguém, não ganhava nada, então o máximo que eu ganhava ali era R$15 por hora, e eu dava 10 horas de aula, então no máximo por dia R$150. E eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Por quê? Porque eu não tinha experiência prática nenhuma, e eu precisava. E a minha forma, digamos assim, de ter essa vivência prática era com o meu tempo, era doando o meu tempo. E na maioria das vezes você vai ter que roer o osso ali de graça, ou quase de graça, né? Mas falando de erros, você se comparar com um colega sempre. Isso é muito ruim, que isso vai gerar muita frustração para você. Cobrar o mesmo que seu colega cobra, você não sabe ali o custo que esse teu colega tem. E que hoje eu talvez mudaria, que eu entrei direto na pós-graduação. Não que isso tenha sido ruim, tá? Mas eu acho que teria sido mais assertivo e talvez me traria retorno mais rápido, era eu fazer cursos mais específicos para, digamos assim, atendimento e resultado rápido, sabe? Cursos, digamos assim, mais rápidos e que me dessem ferramentas para eu utilizar ali no meu atendimento, consequentemente agregando mais valor, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, basicamente com uma caixa de ferramenta, mas sem saber utilizar nenhuma das ferramentas, né? E nesses cursos a gente vai aprendendo ali como usar cada uma dessas ferramentas. Atirando parafuso com alicate. Ó. Exato. E aí você aprende a utilizar aquelas ferramentas, consequentemente você agrega mais valor ao atendimento e aí você começa a ganhar mais dinheiro. E aí, um erro muito comum é que, mais uma vez, voltando lá naquele assunto, a gente não estuda a parte financeira. Então, não olhar para a parte financeira desde o início. Eu diria que
algo que... Esse ponto que você tocou é um ponto que... Não sei há quanto tempo você trabalhou com Pilates. É um debate. Um ano só. Não, mas eu não sei há quanto tempo atrás. Sim, foi 2013. 2013 até 2014. A gente tá falando de 12 anos atrás. O que mais me assusta é que, infelizmente, esse cenário se repete até hoje. Assim, passando pela pandemia, então foi 2013, então 2020 a gente teve a pandemia no meio do caminho. Eu imaginei, sinceramente, que as coisas fossem mudar, mas não mudaram. Não muda, né? E assim, como eu falo literalmente com os donos das empresas, né? Eu falo que no caso deles, eles precisam começar a estruturar melhor o negócio. Eles já chegaram no patamar de ter o próprio negócio, que ele estruture para remunerar melhor o profissional. Também fui criado nesse conceito de ter que pagar para aprender. Você trabalhou numa clínica que te pagava 5, eu recebia R$1 por cliente atendido. Então eu recebia R$70 a diária. E eu olhava assim, cara, é aprendizado, mas hoje o mercado mudou, o mercado evoluiu, o profissional está mais exigente na hora de ser remunerado, porque ele sabe mais, né? Ele sabe mais os direitos deles, mas eu acredito que o principal erro que o profissional ele comete quando ele entra, quando ele vem para trabalhar, foi o que você pontuou agora no final. Não é só a falta do conhecimento de finanças, mas a falta de conhecimento de gestão. Na nossa época, 2013, 2010, realmente a informação era mais difícil. O Facebook não existia, ou melhor, o Facebook acho que estava começando. Sim. Era o final do Orkut, início do Facebook. O pessoal ainda utilizando muito o MSN, não tinha o WhatsApp como é hoje. Então a informação era um pouquinho mais difícil. Mas você falou sobre essa questão da pós-graduação, e eu lembro que meus pais falam assim, cara, ou você começa a pós-graduação na sequência, ou senão você não vai começar. Não faz. E eu falo pra todo mundo, cara, se eu não tivesse começado a pós-gestão após a faculdade, eu não teria feito a pós-graduação hoje. Mas assim, o que a pós me trouxe? A pós me trouxe a vontade e o desejo para estar aqui hoje. Sim. Assim, se eu não tivesse feito gestão estratégica, dificilmente eu estaria aqui hoje, porque eu não teria buscado tanta informação. Mas eu acredito que um dos erros que o profissional comete é esse. É se permitir ser levado pela muleta da falta da informação. A informação está aí, a gente está aqui hoje trazendo informação para o pessoal e muitos ainda se prendem muito no pensamento de não, eu não faço, eu não cobro, eu não mudo porque não existe informação. A informação está aí. Sim. Então, um erro que eles precisam começar a mudar com urgência dentro do mercado é esse posicionamento de não, eu não posso cobrar mais porque ninguém vai pagar, independente do nível que está. Porque hoje o que vence é a pessoa que melhor se posiciona se diferenciando. Então ela é capaz sim de cobrar o preço que ela quer ao entrar no mercado. Por mais inexperiente que ela possa ser, ela tem condições. Mas ela só vai fazer isso quando ela entender a mente humana, quando ela entender o controle financeiro, quando ela entender seus investimentos, quando ela entender o quanto realmente ela precisa cobrar, já que o profissional ele vai entrar no mercado e não vai querer cobrar o que o referencial fala. Sim. Mas ele entender que se aquele referencial está ali, ele levou em base, na hora do seu cálculo, ele levou em consideração o que de fato o profissional vai ter de custo, tanto pessoal quanto para manter o negócio, o atendimento que ele possui. Não, exatamente, cara. Isso da pós-graduação é engraçado, que foi exatamente assim, pô. Eu terminei a faculdade em 2012, 2013, entrei na primeira pós, e aí quando terminei a primeira pós, no final de semana seguinte, eu comecei a outra pós, emendei uma na outra, basicamente, assim. E tudo isso que você falou, que a gente está falando aqui, infelizmente, a gente não aprende na graduação, né? Então, por isso que o profissional sai com muita dificuldade. E falando sobre essas dificuldades, como que a gente pode orientar nossos ouvintes a evitar cair em armadilhas de aceitar qualquer valor por atendimento só para ter, digamos assim, a agenda cheia? Posso meter o momento aula? Pega papel e caneta aí. Anota aí. Dentro da administração, a gente tem uma ferramenta chamada SWOT. Acredito que o Fred conhece, porque ele trabalha nessa parte de gestão também. A ferramenta SWOT é uma ferramenta utilizada na administração para vários setores da empresa. Basicamente, consiste em você analisar seus pontos fortes, pontos fracos, suas oportunidades e ameaças. Vamos ignorar as oportunidades e ameaças que o mercado pode apresentar, porque não entra no intuito agora. Mas eu acredito que para o profissional ele começar a quebrar essa barreira que tem de cobrar o preço certo, ele precisa se conhecer. O profissional não consegue cobrar o que tem que cobrar porque ele não se conhece. Então o dever para você que está me ouvindo aí já pegou papel e caneta? Tá, tô esperando. Pegou? Tá, pega o celular. Se você não tem papel e caneta, se você não usa, pega o celular, pega o tablet. Abre aí, bloco de notas. Bota aí, forças. Coloca no papel quais são as suas forças. O que realmente você tem de diferente? Quais são os cursos que você tem? Quais são as suas habilidades? O que você consegue entregar para o seu cliente? Quais são os resultados que estágio você conseguiu
empregar para esse cliente, como é que você consegue potencializar esses resultados e também marca quais são os seus pontos fracos. Porque quando você entende seus pontos fortes, seus pontos fracos, você consegue trabalhar de forma mais alinhada para não cair na armadilha de cobrar qualquer preço. Eu sempre falo que o profissional ele não consegue cobrar o preço que ele deve cobrar porque ele não consegue se posicionar e se diferenciar por não se conhecer. Então o que o profissional tem que fazer é, antes dele pensar em cobrar 500, 600, 700, 800, R$1.000, que a gente falou no episódio passado, ele só vai conseguir chegar e cobrar R$1.000 no atendimento se ele se entender, se ele se conhecer. Porque senão a crença vai vencer. Porque às vezes nem ele acredita que ele é capaz realmente de entregar um resultado que vale R$1.000. E o primeiro passo, dever de casa para você já começar dentro desse podcast, trabalhar, é fazer essa lista de quais são meus pontos fortes e pontos fracos. Isso é interessante que não é só para quem está começando. Porque muitos que já estão no mercado há 10, 15, 20 anos estão cobrando R$50 o atendimento porque não tem coragem de cobrar o preço correto. De olhar e falar assim, não, se eu cobrar isso aqui o cliente não vai pagar. E a pessoa nem apresentou, nem conversou com o cliente para saber se o cliente vai pagar ou não. Porque assim, eu só posso falar que não dá se eu chegar lá e apresentar. Apresentei para o cliente, apresentei para 10 clientes, nenhum dos 10 compraram o serviço, beleza. Realmente meu problema pode estar no meu preço. Mas fora isso, ele tem que olhar e falar assim, cara, eu tô cobrando 300, mas eu poderia estar cobrando 1.000. Mas eu tô cobrando 300 porque 300 cai lá no papo que o Fred e o Felipe falaram da precificação, tá alinhado com o preço que eu podia cobrar, mas a minha entrega ele é muito maior do que está sendo apresentado, muito maior do que eu tô falando pro meu cliente. Sim, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Tipo, mesmo que você agregue muito mais valor, pudesse cobrar muito mais caro, mas se estiver dentro do teu preço ali, cobrar um pouco menos, mas se o paciente enxergar que tá barato ali, eu acho que vale a pena você seguir nesse caminho também, né? Então, acho que a gente tem que olhar com mais carinho para isso, porque no final das contas, tudo se trata de vendas, né? E se a gente não conhece o produto que a gente está vendendo, dificilmente a gente vai conseguir vender ele bem. Então, quando a gente fala produto, nesse caso estou falando de serviço, é o seu serviço de fisioterapia e estou falando de produto você se enxergue como um produto, como você pode se vender melhor. E é isso que vai fazer diferença e é isso que vai agregar valor no teu atendimento e é dessa maneira que você vai conseguir mostrar valor para o teu cliente. Então, se entenda como um produto e procure aprender como você pode vender melhor o seu serviço. Frase que ficou marcada e me bloquearam na internet por conta dessa frase, ó. Às vezes o seu preço diz mais sobre você, sobre quem paga. Então, se a pessoa não consegue se valorizar, não adianta eu esperar a valorização do outro. O profissional precisa começar a se conscientizar que a valorização não está do outro lado. Às vezes, já aconteceu, quando eu era fisioterapeuta, isso aconteceu, da paciente chegar para mim e disse, não, Felipe, eu não vou te pagar isso não, vamos abrir os números, né? Eu cheguei para a paciente em 2010, acho que foi 2010, cheguei para ela, não, R$100 a consulta, ela tinha um poder aquisitivo muito alto, ela era dona de várias empresas, de várias lojas e tudo mais. Eu falei assim, não, Felipe, o trabalho que você está fazendo, eu vou te pagar 120. Mas só porque você realmente vale muito mais, mas presta atenção. O que eu estou fazendo por você, dificilmente as pessoas vão fazer. Ninguém faz. E um ponto extra. Toma muito cuidado, porque de nada adianta você ser muito bom se você não souber cobrar o preço correto. Então é muito isso. Ali a chave virou dentro da minha cabeça. Primeiro eu fiquei extremamente envergonhado. Porque assim, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, eu não tinha esse conhecimento de eu tenho que me valorizar. Quando ela me valorizou, eu olhei e falei assim, pô, que vergonha. Ela precisou me pagar mais. Fica até se sentindo mal, né? Que acaba sendo uma gorjeta, né? É aquela história de você tá trabalhando numa clínica de fisioterapia, o cara vem, você atende e tudo mais, ele vem e bota lá R$10 no seu jaleco. Então aqui R$50. Cara, a gente não é pipoqueiro nem guardador de carro. É. E quem tem que se valorizar somos nós. Aí eu aproveito e te pergunto, como você trabalhou de carteira assinada? Você foi CLT? Sim, 7 anos. E hoje você não tá mais como CLT? Na sua opinião, o que vale mais a pena? Ser CLT ou empreender? Cara, é muito boa essa pergunta, mas depende de para quem é essa pergunta, né? Pro Fred, faz muito mais sentido hoje empreender. Mas se fosse pro Fred, de quando começou lá atrás, que não sabia nada sobre empreendedorismo, para mim era muito mais vantajoso ser CLT. Não existe certo ou errado, melhor ou pior. Existe o que é melhor para você, o que você se sente melhor. Porque muita gente hoje fala, é melhor empreender, que você vai ter liberdade, você vai ser isso, que vai ser aquilo, que carteira assinada é ruim. Depende, cara. Porque muitas vezes as pessoas optam e gostam da segurança que uma carteira assinada vai te proporcionar. Outros preferem a estabilidade
de um concurso público, isso vai depender do que, digamos assim, está dentro de você. Durante muito tempo, eu fiquei ali no CLT, mas eu comecei a perceber, que eu já falei aqui no podcast anterior, que eu nunca fiquei mais do que 3 anos. E aí, depois de 7 anos, eu entendi por que eu não conseguia ficar. Porque a minha vontade era empreender. Hoje, empreendendo, eu consigo perceber que é muito melhor empreender, faz muito mais sentido para mim. Mas não está errado quem quer trabalhar no CLT, não. Mas agora, falando sobre valores, sobre remuneração de fisioterapia, faz muito mais sentido empreender. É muito mais valorizado, né? Comparado com o CLT. Então, não tem porquê, quando a gente compara CLT e empreendedorismo, pensando apenas na parte financeira, empreender faz muito mais sentido. Momento educacional para você e para o Thiago que está sentado ali. Sei que o Fred gosta muito de ler e vou deixar aqui na legenda para vocês esse livro. Primeiro do dia, tá? Tem mais alguns durante o nosso bate-papo. Fredão, você leu o Mito do Empreendedor? Não, então, ó, Fred não leu, mas pode botar na lista. Vou botar aqui agora. Lista de 2025, pode botar o Mito do Empreendedor, porque ele é fundamental e ele responde essa pergunta. Ótimo. Gabriel, ele traz no livro dele, ele traz o conceito da diferenciação. Ele coloca como se fosse uma pirâmide, né, mas ele coloca os 3 níveis hierárquicos que existe dentro do profissional no mercado. Que basicamente é de cima para baixo, ou eu vou ser estratégico, ou eu vou ser técnico, ou eu vou ser operacional. E o que eu preciso enxergar, aí eu volto lá na tarefa que eu passei, na minha força, da minha fraqueza, né? Eu preciso olhar e falar assim, cara, eu tenho competência, eu tenho habilidade, eu tenho características de realmente me colocar num patamar de ser estratégico. A gente veio de uma formação onde, em tese, fomos formados para ser empreendedores. O profissional da área da saúde, ele tem um conhecimento técnico que não foi formado para trabalhar para outra pessoa. Porque ele tem todas as ferramentas possíveis para trabalhar sozinho. Só que o que eu preciso olhar é, eu tenho vontade, eu tenho interesse, eu tenho competência e habilidade para ser estratégico, para ser um empreendedor, para ser um empresário, para estruturar o meu modelo de negócio e trabalhar assim? Se a minha resposta for eu não tenho condições de estar no topo da pirâmide, se eu não tenho condições de ser o estratégico de fato, se eu vou ser técnico ou se eu vou ser operacional, na minha humilde opinião, o melhor caminho é você buscar, não necessariamente a CLT em si, mas eu buscar trabalhar para outra pessoa. Porque se eu tomo a decisão de... Entender, né? Se eu tomo a decisão de ser estratégico, eu vou ter outras funções envolvidas. Eu não vou ser só a pessoa que vai fazer o atendimento. Eu vou ter que pensar no marketing, eu vou ter que pensar na negociação, eu vou pensar no meu modelo de negócio, aonde é que eu vou estar, como é que eu vou estar, quem é que eu vou atender, como é que eu vou cobrar, quais são os formatos de cobrança, o que isso vai me gerar, vai ter contrato, não vai ter contrato. A vida do empresário é desse jeito, principalmente quando ele começa. Não tô falando que não, tô falando como você tá lá me ouvindo. Fala assim, meu Deus, Felipe, tem que fazer tudo isso. Tem, numa fase inicial a gente tem que estruturar tudo. Jeito. Todos os processos precisam estar muito bem estruturados. Se eu olho e falo assim, caraca, não quero fazer tudo isso não, quero trabalhar para alguém. Aí entra a nossa briga aqui de educar você que está me ouvindo, que é dono do próprio negócio, a estruturar o seu negócio cobrando o preço certo para que você dê um pagamento digno para esse profissional. Porque a gente tem uma ideia errada de acreditar que o cara que vai receber por CLT só pode receber o piso. O cara que vai prestar o serviço, ele só pode receber o piso. E, cara, isso está errado. O profissional que é o dono da empresa, ele precisa criar um negócio lucrativo que ele consiga pagar bem, que ele consiga chegar a pagar 10 mil reais para esse profissional que quer ser o profissional. A gente não pode ser levado por um mercado onde, como você bem citou, todo mundo vai se tornar empreendedor porque, cara... Como a gente falou no último podcast, né? Para mim, o empreendedor é um grande sonhador. Sim. E nem sempre esse sonho vai chegar, pode se tornar um pesadelo, né? Nem sempre vai chegar onde ele quer. Porque é isso que você falou aí. Tem muita gente também que não quer ter esse tipo de trabalho e tudo bem também. Às vezes o cara é o operacional ali, pô. Ele quer chegar no trabalho, fazer o atendimento e ir embora para casa e receber o salário dele. É isso que ele quer. O grande problema que eu vejo hoje, assim, falando de fisioterapia, quando você vai para, digamos assim, para a área hospitalar, seja em clínica, né, o problema é o repasse que os planos de saúde fazem e aí dentro da folha salarial fica incompatível, né? O que gera de resultado ali a equipe de fisioterapia comparando com a folha salarial, né? Devido ao repasse dos planos de saúde. Mas isso daí entra numa esfera muito grande e quando trabalhava de CLT, eu sempre me interessei sobre essas outras partes mais estratégicas do negócio, como é que funcionava, como é que entendia isso, sempre me chamou muita atenção e eu sempre procurei entender mais sobre isso, né? Porque isso, de fato, assim, foi, digamos, de forma intuitiva, né?
Esse é um tema bom pra gente trazer no próximo É podcast. uma boa, hein? Porque a gente fala muito sobre essa questão do repasse, mas quando a gente pensa no nível maior, numa empresa, hospital, a taxa de lucro que normalmente o hospital tem, ela é alta. Uhum. E ele não paga mais para o profissional, porque na minha humilde opinião, posso estar errado, então se você é dono de hospital, deixe seu comentário aqui embaixo, mas na minha humilde opinião o que acontece é que como o profissional não se posiciona, ele não entende o quanto de fato ele quer receber de salário, ele acaba se submetendo ao que é proposto. Então como ele não sabe, eu quero receber 10 mil, ele não tem esse contraponto, o hospital define o quanto ele vai pagar. Agora, se o profissional ele começar a se conscientizar, isso para todas as esferas, todas as áreas, seja enfermeiro, fisioterapeuta, fono, médico, não importa. Se ele começar a se posicionar, chegar ali para debater e falar assim, não, o que eu quero receber é isso aqui, o jogo começa a mudar. E aí vem uma pergunta bem interessante. Rapidinho, antes de você fazer essa pergunta, Lógico, deixa eu te interromper, mas só para a gente encerrar esse assunto do plano de saúde, o grande problema é que a fisioterapia dentro do hospital, ela não dá lucro direto, né? É um lucro indireto, porque ali o que cobra, né, digamos, pelo procedimento de fisioterapia, como falei, ele não cobre, digamos assim, a folha salarial ali da equipe, ou fica muito próximo, né? Então não tem um lucro indireto somado nessa conta, e muitas vezes para o empresário, hoje eu consigo entender, fica difícil o cara falar, pô, se essa equipe aqui me gera isso aqui de resultado, vamos supor, gera 100 mil de resultado, e a folha salarial é 110, fica muito difícil do cara conseguir te pagar mais, entendeu? Porque ele, digamos assim, a equipe não está dando ali o resultado direto, mas fisioterapia é indireto, né? O cara sai mais rápido, gira leito mais rápido e essa conta não entra lá para o empresário, né? Então digamos, um lucro indireto e que não é visto, isso na minha opinião, pelos empresários, né? Vou pedir para os nossos telespectadores aqui, marca aqui embaixo, um CEO de hospital que você conheça para sentar aqui na mesa com a gente. Para ele trazer os números e a gente debater se o que o Fred falou tá certo ou tá errado. Faz sentido, porque eu já vi. Só não vou falar de qual hospital, mas já vi. Então, vamos trazer o CEO aqui. Já temos o CEO para trazer. Mas isso que é incompatível, né? O que gera de resultado é muito menor em relação à folha salarial, né? A folha salarial da fisioterapia é muito mais alta do que gera de valor ali em relação a partir de planos de saúde, né? Não gera o lucro indireto ali do giro mais rápido do leito, né? Mas... voltando, né? Vamos sair do plano de saúde, porque senão vai dar treta, vai dar briga. Te perguntar aqui, como é que a gente faz para definir o salário? A gente está falando da importância dele entender, dele compreender, você citou a importância dele separar, tanto para se pagar para o futuro, mas como ele pagar para suas contas. Na sua opinião, como é que o autônomo, como é que o profissional liberal, essa pessoa física que vai trabalhar no hospital, ou vai trabalhar por conta própria, como é que ela faria para definir o salário dela, o quanto ela tem que ter para viver? Então, eu considero, digamos assim, o ponto de partida, o valor do seu custo de vida mensal, né? Você entender o quanto vale a sua vida, o quanto vale o seu trabalho, o seu custo de vida atual, né? Mas isso sem contar gastos com lazer, tudo isso, né? O que você precisa ali, digamos, para viver dignamente, né? Acho que seu ponto de partida deve ser nesse ponto. Então, você entender ali qual é o seu custo de vida e fazer a precificação a partir daí. Esse é meu ponto de vista. E você? Cara, eu falo com todo mundo que eu não tenho cajado da justiça, né? Eu sei que o quanto custa a minha vida. Sim. É aluguel, é colégio, é material, é atividade, é lazer, são 2 filhos. Então, assim, eu sei o quanto custa a minha vida e moro no Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? A gente tá falando do Rio de Janeiro. Sim. Aqui no Rio de Janeiro o custo de vida não é barato. Hoje já não é mais uma das cidades mais caras do Brasil. Balneário Camboriú venceu o Rio de Janeiro. Mas assim, o custo de vida continua muito alto. Então assim, eu sei o quanto eu preciso para viver. Mas aproveita que você está com o celular na mão ainda. Pega lá o bloco de notas que você abriu. Faz uma lista, coloca na ponta do lápis, anota, coloca lá, eu moro de aluguel, pago tanto de aluguel. Ou moro com os meus pais, quero ir morar de aluguel, quero comprar uma casa. Coloca no papel. Faz um levantamento de quais são os custos que você tem. E o que dá para ser feito aí encontrou esse custo? Coloca mais 20%. Com margem de lucro, né? Mas porque, como a gente vem falando exatamente o conceito de você tem que viver com menos do que você ganha, pode ser que a pessoa ela pegue, não, beleza, tá custando tanto, eu custo 10 mil reais por mês, então vou definir o preço do meu serviço em cima de 10 mil.
Mas não pensa em 10 mil, pensa em 12. Sim. Se eu gasto 10, 12, 2 eu vou guardar, vou investir. Coloca E mais 10 ainda. eu sei que eu vou ter como custo de vida. Então eu sempre falo para todo mundo que é extremamente importante, não tem como fugir, né? Para eu ter dignidade eu tenho que ter clareza. Então para eu ter clareza só tem um jeito. Eu colocando no papel e anotando quanto eu gasto, quanto é que está custando. Entendendo, né, o que você gasta, né, como é a tua vida, porque muitas vezes é isso, a galera nem sabe o quanto que vale a sua vida, né, o que você tem de custo. E um ponto muito importante, tá? Se você vai começar a fazer essa lista, você vai começar a anotar, não adianta você só anotar o primeiro mês, não. Anota 3, 6, 1 ano. Por que a gente vai estendendo esse prazo de anotação? Porque você pode pegar assim, vou anotar, que Felipe falou, vou anotar. Aí você vai se enganar. Você não vai me enganar, porque pode ser que a gente se conheça, mas pode ser que eu nunca te veja na minha vida. E você não está me enganando. Que isso acontece muito, né? Eu trabalho na precificação de estúdio de pilates, você fala assim, meu custo é 3 mil. Eu falo assim, ONG? Você está trabalhando de graça, que não é possível. Com 3 mil você paga o custo do espaço, você vai se pagar. Então é importante que você compreenda de fato que, cara, se você vai comer fora, se você vai no cinema, se você vai comprar carro, vai abastecer o carro, tá pagando a parcela da casa própria, isso tem que entrar na conta. Então quanto mais dados você tem anotado, a gente vai lá pro conceito americano, mais né? Dignifica, né? Então eu sou do partido agora, eu falo para todo mundo, cara, a gente tem que pensar igual o americano. Como é que o americano pensa? Ele não pensa de forma estática mensal, ele pensa de forma anual. Porque ele entende da sazonalidade que vai acontecer. Então a gente vai ter meses que a gente vai receber mais, a gente vai ter meses que vai receber menos. A gente vai ter meses que a gente vai gastar mais e vai ter meses que vai gastar menos. E ontem eu fiz um encontro que eu falei exatamente sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente vive no Rio de Janeiro e tem uma época do ano que sempre tem dengue. Mas eu fico impressionado como o nosso governo, não é político não, tá? Mas como o nosso governo aqui, ele só lembra que tem dengue uma semana antes de começar a epidemia. E a mesma coisa acontece com a gente. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Cara, eu sei que todo início de ano eu tenho que pagar material escolar. Todo início do ano eu tenho que pagar IPTU. Quem tem carro tem que pagar o bendito do IPVA. Não é novidade, não é que... Meu Deus, cara, eu tenho que pagar. Então se eu tenho que me planejar, se eu tenho que me organizar, pensa de forma anual. Essa conta vai chegar, então a gente tem que pagar conselho. Pensa num plano anual. Exato. Faz o levantamento de quanto é que você vai gastar no ano. Todas as variações. Quero viajar, vou gastar 5 mil, 10 mil reais viajando. Botar na conta. Fredão que vai para a Europa vai gastar 10 mil euros. Bota na conta quanto é que você vai gastar. Para você ter uma ideia, de fato, o quanto você precisa receber para ter dignidade. Porque se eu não tenho dignidade, eu vou ficar frustrado. Então eu acredito que a definição de salário, ela vai partir sim da clareza das informações. Se a pessoa não tiver clareza, ela nunca vai atingir. E a gente volta lá para a primeira frase. Viva com menos do que você recebe. É isso, não tem jeito, não tem outra maneira de ficar tranquilo com as finanças se não for dessa forma. Agora, Felipe, a gente falou muito sobre esse como definir, né, um salário mínimo, mas uma coisa que é muito importante, que muitos alunos meus também têm essa dúvida, e bato muito nessa tecla, acredito que você também, mas quero saber a sua opinião sobre qual é a importância da gente conseguir separar as finanças pessoais da profissional. E aí muita gente vai pensar, não, Fred, mas eu não tenho empresa. Pensa você como fisioterapeuta é uma empresa. Então como a gente faz para separar o CPF do CNPJ? Qual a importância disso? O que a gente precisa compreender ultimamente eu falo para as pessoas que elas não precisam ficar preocupadas em, eu tenho isso aqui da pessoa física, eu tenho isso aqui da pessoa jurídica. Ou então, igual você citou, a pessoa, ela é pessoa física, ela não tem uma empresa. Eu vou ter 2 contas, então eu vou receber todo o dinheiro numa conta, vou separar de uma conta que é da empresa, vou transferir. Sempre essa confusão. Né? Cara, porque quando a pessoa ela entra nesse universo, ela gira tantos problemas, tantos percalços, que a zona de conforto é melhor. Então assim, Felipe, eu sou pessoa física, o dinheiro é meu, e realmente o dinheiro é teu. Então assim, se o dinheiro vai tudo entrar numa conta, o que eu preciso ter clareza eu faço atendimento domiciliar. Qual é o gasto que eu tenho para chegar até o domicílio do meu paciente? Quanto é que eu gasto por mês para ir até a casa dele, Quando a gente fala de gasto, para o pessoal entender, né? Quando a gente fala de gasto para ir para casa do paciente, é a roupa que eu uso, a marca que eu carrego, tudo, né? O veículo que eu vou utilizar. Quais esses gastos que eu utilizo no meu atendimento? Vou almoçar na rua, não vou almoçar na rua? Vai ter marmita, não vai ter marmita? Qual é o gasto do atendimento? Qual é o meu gasto pessoal? Eu entendendo esses 2 gastos, basicamente como tudo é uma empresa e o seu gasto, ele vai entrar na precificação como se fosse seu salário, hoje eu já não falo mais de ter 2 contas, de fazer separação. O que eu falo para todo mundo é clareza. E a clareza só tem um jeito de chegar. Colocando no papel, seguindo um processo, fazendo um controle. Independente se vai ser um sistema, se vai ser uma planilha, se vai ser papel de pão,
Eu falo assim, cara, não me importa você no papel de pão, mas que você consiga colocar no papel o quanto você vai gastar de um lado e do outro. E a partir disso, mantenha o controle, já que você citou os dois lados, né? Mantenha o controle do que ele vai gastar no atendimento e mantenha o controle do que ele vai gastar na vida pessoal. Porque de nada adianta, pô, Felipe, agora eu tô ganhando mais. Vou parar de comer no chique-chique e vou comer no... Eu ia falar o nome, mas como não tá me patrocinando, vou. Mas aquele restaurante que fica ali na Ipanema, na curva, embaixo do hotel, entendeu? Não faz sentido. Sim. Ou se eu quero passar por essa mudança, quero trazer esse status pro meu posicionamento dentro do mercado, que eu traga realmente para minha conta. Vou pegar no pé do meu parceiro aqui da mesa. Se eu cansei de tomar Minalba e eu quero começar a beber voz, que eu leve em consideração a voz da minha conta. Né? Exato, tem que incluir no preço, né? Senão não vai dar certo. Mas é isso, não tem regra, né? Então muita gente, tem que separar, não tem? Eu falo, cara, não existe uma regra para isso. Você precisa fazer o que for melhor para você, que você consiga fazer. Se vai se separando em contas, se vai botar tudo junto. Mas, o que eu sempre falo, você tem que ter clareza do quanto você está gastando. Como você falou, seja no papel e caneta, seja no aplicativo, seja numa planilha, enfim. Você tem que ter total controle sobre o que você gasta, principalmente, e do que você ganha, né? A gente falou muito sobre essa questão de organizar o financeiro, de gastar menos do que recebe. Na sua opinião, quando é que o profissional deve começar a pensar na aposentadoria? Ontem. Não tem outra opção, né, da gente não trabalhar sem pensar na aposentadoria, e isso foi uma das coisas principais que me motivaram a investir, porque percebi que o INSS hoje funciona num sistema de pirâmide que está fadado ao fracasso, né? Então, se a gente não se preocupar com a aposentadoria agora, quando eu estiver lá na frente não vai adiantar, porque eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Então, enquanto você é novo, você precisa começar de agora. E como você faz isso? Você começa a investir de agora. É uma conta que eu sempre mostro para os meus alunos. Se você investir R$300 por mês durante 40 anos, você tem 1 milhão lá na frente. Diferente se você fizer isso pelo INSS. Você não vai ter nada lá na frente, vai ter 0 de patrimônio e você vai ganhar ali uma merreca do INSS se ele ainda existir. Mas se você optar pelo caminho dos investimentos, você vai investir ali R$300 por mês durante 35, 40 anos, você vai ter 1 milhão, e esse 1 milhão ali que renda 0,8 ao mês, você já está tendo uma renda aí que é maior do que o teto do INSS. E é interessante você falar isso, porque se você paga 300 hoje no INSS, sendo em cima dos 11%, né, que muitos acabam pagando 20%, se pagar 20% é um salário mínimo. Sim. Então, hoje a gente está falando de R$1.518. Exatamente. Se a gente pensar na minha realidade, que eu pago 11%, então a gente estaria falando de R$3.000. E eu te pergunto, você conseguiria viver hoje com 3 mil? Imagina quando você tiver mais idade, né? Plano de saúde, remédio... Vamos pensar no pior cenário, que a pessoa não tenha nem plano de saúde, que ela vai depender de SUS, vai depender de tudo. Será que dá para viver? Jogando lá pra frente, daqui a 35 anos, será que ela consegue viver? Então eu assino embaixo do que você falou. Não tem como. Ontem pode ser um tempo que a pessoa não queira começar a investir, mas hoje é um bom dia para começar a investir. Não, exatamente, cara, porque assim, se a gente for parar para pensar, o INSS, se você não investir, é a certeza de que vai dar errado, é você depender do INSS. E você investindo, é a certeza de que você vai ter um caminho melhor. Não tem nem o que pensar, sabe? Porque, assim, é muito louco você não pensar em investir o teu dinheiro pensando lá na frente. Que, não, pô, eu sou muito novo para pensar nisso. Então, pô, é justamente pelo fato de você ser novo, aproveita o tempo ao seu favor. Juros compostos funciona também com o tempo, né? É o principal, digamos assim, a principal variável. Resiliência. Essa é a palavra que a galera precisa começar a aprender. E a gente volta só para a pessoa entender, né? A gente falou sobre investir e tudo mais. Pode ter gente perguntando para lá do outro lado, mas investir quanto? Quanto é que eu devo fazer de investimento? Quanto é que eu tenho que guardar? Qual o percentual? Sim. Pode ser que a pessoa tenha passado, né? Eu falei assim, quando você descobrir o custo, aumenta 20%. Aí pode ser que a pessoa não escute. Na sua opinião, Fred, quanto é que a pessoa deve investir sobre aquilo que ela recebe? Então, mais uma vez, não é uma regra, mas eu considero 10% ali um valor mínimo para a gente começar a ter, digamos assim, benefícios. Claro que quanto mais você investe, mais tempo você investe, maior é o retorno sobre isso, mas eu geralmente recomendo que seja pelo menos 10%. E eu vou roubar a frase do Fred, ó. Se pague primeiro para depois gastar. Exato, então é isso, se você recebe ali, vamos supor, R$5.000, tira 500, investe 500 e vive com 4.500, não é muito difícil. Fred, é muito difícil, reduz teu custo de vida,
ou aumenta o quanto você ganha. Não tem outra opção. E paga primeiro o boleto, né? Exato, o boleto para você mesmo, né? Para o seu eu do futuro. Porque normalmente o que as pessoas fazem é deixar para pagar depois, quando vai ver... E aí depois não tem cadê nada. o dinheiro? O dinheiro sumiu, né? Cadê o dinheiro que tava aqui? Pô, isso é muito comum, né? Me diz aqui embaixo se acontece contigo no final do mês, você olha a tua conta, não tem nada ou tá negativo. Manda aqui pra gente saber. E outra coisa, não vai pegar empréstimo para fazer investimento não, por favor. Hein? Pô, isso aí é a maior loucura do mundo, não façam isso. Se alguém falar pra você fazer isso, essa pessoa tá ganhando dinheiro contigo, é maluco. Você acredita que o mercado local hoje desvaloriza o profissional da área da saúde? Cara, depende do local, né? Mas assim, acho que depende do local, mas mais uma vez bate naquela tecla lá que a gente falou, o profissional que precisa se valorizar, né? E não a comunidade dele ali colocar o preço em cima do serviço dele. Então é o profissional que define seu preço e não o local que ele mora. Então acho que esse é o primeiro ponto de partida, até porque se a gente for pensar em marcas muito grandes, o cara não precifica o produto dele de acordo com a região, né? Então é ele que tem que se posicionar adequadamente ali dentro daquela região, independente do preço que ele vai cobrar, porque sempre vai ter alguém disposto a pagar o preço daquele serviço. E mais um livro, cara, hoje eu tô Joel J total, né? Menino literatura. Cara, eu sou um aficionado por Kotler. Eu não li todos, mas eu li quase todos os livros de Philip Kotler. Não tem nada a ver com gestão financeira, mas ele tem um conceito no Marketing 3.0 que ele fala sobre os 4 P's. E um dos P's que ele traz é exatamente a análise de preço que aquela região está disposta a pagar sobre um serviço. Isso que você falou, quando você estava falando, me lembrei logo do McDonald's. Porque se a gente parar para pensar, o McDonald's ele não abre em qualquer lugar. Independente do que você possa acreditar, não, que o McDonald's não vende sanduíche, vende território, porque foi lá a história que trouxeram fome de poder. Né? Mas o que acaba acontecendo existem várias análises em cima do McDonald's. Acessibilidade, localidade, estacionamento, disponibilidade do público e disponibilidade para pagar. Então, assim, existem cidades no Brasil, pode ser que você está dentro de uma dessas cidades, e que o McDonald's não tem. E as pessoas falam assim, mas todo mundo gosta de McDonald's, todo mundo come McDonald's. Independente de você ser nutricionista e não gostar do McDonald's, mas é uma refeição, um fast food, que ele é muito bem visto ainda na sociedade, e as pessoas ainda consomem muito McDonald's. Haja vista que se na sua cidade você for olhar, final de semana o McDonald's está lotado e fazendo dinheiro a dar pelo ladrão. E o que a gente precisa entender ele não abre em determinados lugares que ele sabe que aquela população não tem condições de pagar pelo serviço. Sim. E a mesma coisa precisa acontecer com a gente. Então, assim, se o profissional ele percebe que ele tem posicionamento, ele tem diferencial, ele tem capacidade, ele entrega resultado, e o mercado não está valorizando, ou melhor, não é que não está valorizando, não tem condições de pagar pelo serviço dele, às vezes é hora de mudar. Exato. Não é fácil mudar, porque a sair da zona do conforto é o conforto da região onde eu tô, do público onde eu tô, do meu bairro, da minha rua e blá, 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 plim, plom, mas às vezes é necessário essa mudança, né? Então o profissional precisa entender que a gente não tem uma capacidade, não é fácil mudar a cultura de um local. Não é fácil chegar dentro de uma região e mudar e fazer com que as pessoas que não têm dinheiro paguem o preço que eu estou cobrando. Mas eu tenho possibilidade, se eu estou dentro de uma região, se eu estou dentro de um bairro, por exemplo, o Fred falou no episódio passado que ele é de Campo Grande. Exato. Eu ia dar esse exemplo agora, né? Então vou deixar ele dar o exemplo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu morava em Campo Grande, né? Para quem não é daqui do Rio de Janeiro, é no subúrbio do Rio de Janeiro, onde acontece justamente isso que o Felipe falou. Existem pessoas, o mercado ali não estava disposto a pagar o valor que eu queria receber. Então eu tive que fazer uma mudança. Então eu saí daquela região ali do subúrbio para ir para a região da Zona Sul, onde as pessoas tinham poder aquisitivo para pagar o quanto eu queria. Então fui eu que mudei de local e não tentei impor o meu valor ali naquela região, porque senão é tipo você ficar dando murro em ponta de faca ali. E não tem nada de errado, né? Não, as zero. pessoas acreditam que, meu problema. Deus, e agora? Como é que vai ser? Assim, cara, você tem que Depende do que você quer, do teu objetivo, né? Meu objetivo era esse. É oferta e demanda, então a gente tem que ir atrás aonde existe uma demanda que vá pagar pela oferta que a gente está oferecendo. E a valorização está muito ligada a esse conceito muito pessoal, né? Então, assim, hoje as pessoas elas acreditam que não consegue cobrar porque vai perder o cliente, porque não vai pagar. Na minha opinião, tá focando no cliente errado, tá focando no local errado, no público errado. Pro cliente errado. Ou então é muito ruim. Também pode acontecer do profissional ser muito ruim, ele precisa se especializar, ele precisa buscar, ele precisa estudar, precisa evoluir, porque senão não vai casar, né? E aí vem a próxima pergunta. Como é que o profissional consegue fazer para evitar essa guerra de preços que acontece hoje, ó?
É bem interessante, né? Você buscar maneiras de se diferenciar do mercado, né? Então, assim, de uma forma simples que eu consegui mudar isso foi através da forma que eu me apresentava para os meus clientes. Então, eu identifiquei que isso poderia me diferenciar dos outros fisioterapeutas. A forma que eu me vestia, a forma que eu me comportava, isso digamos assim, eu me apresentava de forma diferente. Não só isso faz eu conseguir me diferenciar, mas isso é um dos pontos que me fazem diferenciar dos demais. Então, é você começar a olhar para o que as pessoas não estão olhando. Então, é a forma que você faz o teu marketing, a forma com que você se apresenta, é a forma com que você fala. Tudo isso interfere na maneira que o cliente vai te enxergar ali. Então, a gente volta lá no primeiro episódio, né, cara, sobre relação à guerra dos preços. Dei um exemplo aqui nesse mesmo episódio, que um cara que cobrava o mesmo mais barato do que eu, mas dentro dessa guerra eu levei vantagem porque me posicionei de forma diferente. Claro, foi pela roupa? Claro que não, pô, foi pela forma que eu conversei com a paciente, pela maneira ali que eu abordei aquela paciente. Então existem, digamos assim, N fatores que podem te diferenciar, mas digamos assim, você pode começar pelo visual, que é mais fácil. E é isso, né? Igual eu falei, pessoal, ó, a lista de novo aí na mão, ó. Quando a gente pensa nos pontos fortes, pontos fracos, o que vai fazer eu fugir da guerra de preço é eu, em bom português carioquês, cague e anda pro teu concorrente, linda. Pô, para de ficar preocupado com quanto é que o concorrente cobra. Porque a gente acaba se preocupando, a gente falou isso no início, né? Quando o profissional se preocupa muito com quanto o concorrente tá cobrando, vai ficar maluco. A gente não sabe qual é o custo dele, não sabe a realidade dele, não sabe quem ele é, não sabe quais são os diferenciais dele. O que você pode fazer? Quer se preocupar com o concorrente? Olha o que o teu concorrente está fazendo. Vê como é que seu concorrente está se posicionando. Cara, a mídia social tá aí para todo lado. Olha o que o seu concorrente está fazendo, vê como é que ele está se vestindo, vê como é que ele está se portando, vê o que ele está falando. Não é pra gente dar uma de chacrinha. Pra quem não entendeu a piada, não sei eu se não entendi. Entendeu. Eu ri aqui só por educação. Chacrinha tinha uma frase que ele fala assim: nessa vida nada se cria, tudo se copia. É isso. Quando a gente vai olhar o concorrente, eu não quero que você copie o seu concorrente, eu não quero que você imite o que o seu concorrente está fazendo. Se ele está colocando um post assim, é isso que eu vou fazer. Se ele está falando isso, é isso que eu vou falar. Não. Olha para o que o seu concorrente está fazendo e fala assim, cara, como é que eu posso fazer melhor do que ele? Como é que eu posso me comunicar melhor do que ele? Como é que eu posso falar melhor do que ele? Como é que eu posso trazer mais confiança para o meu cliente? Como é que eu consigo demonstrar para ele que ele tem uma necessidade que só eu posso solucionar? Exato. Porque no momento que você entra nessa esfera de eu sou único naquilo que eu faço, o seu concorrente ele vai tentar te copiar, mas ele não vai conseguir, porque ele não sabe o que você está fazendo. Isso só acontece quando a gente se conhece. A gente volta lá na questão da saúde mental, eu preciso estar muito bem blindado para ter momentos que eu vou olhar, vou fazer, vou construir e eu não vou conseguir atingir. Mas isso é uma etapa de transposição da zona de conforto. Eu preciso quebrar a barreira da zona de conforto, sair da onde eu tô, para chegar onde eu desejo estar. E para eu sair da guerra de preço, eu preciso começar a entender que não se trata do preço. Se trata assim de como eu consigo me diferenciar do meu concorrente, mas não me diferenciar só na técnica, mas me diferenciar na solução que eu consigo entregar para o meu cliente. E cara, vou contar para vocês, não só para o Fred, mas para você que está me ouvindo, o cliente ele paga o preço que você cobrar. Se ele tiver condições de pagar, ele vai pagar o preço que você cobrar, desde que ele saiba que você é a melhor solução para ele. E aí entra a questão de negociação, né? Tem que acertar na negociação, na conversa. É entender que você não está vendendo uma técnica, não adianta ser muito técnico na hora de falar. É literalmente ser um estrategista. Tem que simplificar. Tem que ser estrategista, porque senão não vai adiantar. O cliente não vai entender do outro lado o que realmente você faz para mudar a vida dele. Sim, e isso que você falou é para o fisioterapeuta, enfim, todo profissional da área da saúde precisa entender que você está negociando, então você precisa vender melhor. E aí volta naquela questão lá do início desse episódio que a gente falou sobre você ter uma reserva financeira, você ter ali o domínio das suas finanças para você ter mais confiança na negociação. Então, quando você tem mais confiança na negociação, você vai estar ali autoconfiante, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir se apresentar melhor, então você vai conseguir, digamos assim, impor a sua verdade ali para o cliente, e isso vai ficar muito mais nítido, e ele vai conseguir definir e identificar mais valor no seu atendimento. Então, você estar mais confiante vai te diferenciar muito do mercado. E a confiança vem do dinheiro, da roupa que você está vestindo e do seu conhecimento sobre aquele assunto.
Faltou o patrocínio, né? Passarinho, Pica-Pau, se você quiser me patrocinar, está aqui à disposição, hein? Felipe, fica à vontade, ó. Perguntinha boa aqui para você. Acho que essa daqui é uma das perguntas mais comuns e que muita gente tem dúvida. Se existe um momento certo para a gente conseguir aumentar o nosso preço e que a gente consiga fazer isso sem, de certa forma, afastar ou perder nossos clientes. Tem como fazer isso? Cara, sem afastar o cliente, não se trata do preço, tá? Eu não sei se no episódio passado eu falei, mas se eu não falei, anota aí. Eu acredito que o cliente ele compra o nosso serviço por 3 fatores. NCP. Necessidade, confiança e preço. Preço é o último elemento e o preço ele vai estar incluído no processo de compra do nosso cliente, porque se ele não tiver dinheiro, ele não tem como pagar pelo nosso serviço. Então, ele só vai olhar para o preço para ver, eu tenho condições de pagar ou não tenho condições de pagar. Mas os 2 principais fatores que vai fazer com que o cliente não se afaste é necessidade e confiança. Se ele confia no meu trabalho, se ele acredita que realmente eu sou o que ele precisa e eu tenho a solução da necessidade dele, não só no quesito dor, mas no quesito ser humano, ele paga o preço que eu estou cobrando. Então, para eu não afastar o cliente, eu preciso ter necessidade e confiança desse meu cliente. Eu preciso atender a necessidade e ter a confiança dele. E o momento certo para reajustar é no momento que você percebe que está cobrando errado. Assim, independente da sazonalidade que todo mundo fala, não, aumenta só em março, porque em março passaram as contas e sei que a sociedade não se planeja, eu espero que a partir de hoje as pessoas comecem a se conscientizar da importância de ter um controle financeiro, entender que todo ano se paga IPTU. Quem tem filho todo ano compra material escolar, paga rematrícula, paga IPVA, então essas contas todo ano vão acontecer, todo ano o plano de saúde vai aumentar, não vai mudar. Vai entrar governo, vai sair governo, o plano de saúde vai aumentar. Vai entrar governo, vai sair governo, a luz vai aumentar. Então esses custos, as pessoas sabem que eles vão existir. Então o que eu preciso olhar é, fiz o levantamento dos meus custos, entendi quanto é que eu tenho que cobrar, tá na hora de aumentar. O que eu oriento é, para não assustar tanto o cliente, a gente usa a teoria dos 2 meses. Por que 2 meses? No primeiro mês o cliente vai ficar com ranço. Ele vai ficar com raiva, assim, meu Deus, que absurdo. Vamos pegar o momento atual. Você não está vendo que o ovo aumentou, Fred? Você não está vendo que o café aumentou, Fred? Como você vai aumentar a fisioterapia e tudo mais? Primeiro mês ele vai te xingar, vai reclamar, vai falar que vai parar, que é um absurdo você aumentar, que você não está preocupado, a situação que o Brasil está, e se aquilo, aquilo outro. Só que você vai continuar demonstrando para ele que ele tem a necessidade do seu serviço. Você vai continuar trabalhando durante esse mês que ele está te pagando o preço antigo, você vai continuar ganhando a confiança. No segundo mês, então, Fred, chegou a hora da gente aumentar a fisioterapia. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Preciso de você. Sim. Você é a única pessoa que consegue me ajudar, né? Então não vai ter jeito, vou pagar o preço que você tá me cobrando. E a argumentação também vai em cima disso, né? Você fala, então, tá vendo que tudo tá aumentando? Eu também preciso comprar ovo, também preciso comprar café. É por isso que tem que aumentar. Você acha que... Falou do café, Thiago? Você consegue um café pra mim, Thiago? E é por isso que tem que aumentar. Já que a gente falou de café, né? Aqui eu tô bebendo do ouro hoje, hein? Traz um cafezinho pra mim? E é por isso que tem que aumentar, né? Se tudo tá aumentando, por que a tua consulta não vai aumentar? E aí, esse argumento pode ser justamente isso. Quando o paciente falar, você fala, olha, então, justamente por isso que eu preciso aumentar meu preço, senão eu não vou conseguir pagar minhas contas. É simples. E é isso, né? A questão de aumento de preço, ele tá vinculado a isso. Eu vejo profissionais que estão no mercado há 10 anos sem reajustar preço. Assim, gente, não dá. Sim, porque o reajuste de preço não é só a gente está falando aqui da importância da pessoa cobrar o preço certo para ela conseguir ter lucro, conseguir fazer a reserva e lá na frente conseguir se aposentar. Nesse momento, para muitos aqui, o reajuste realmente é para gerar lucro, para gerar investimento. Mas precisa entender que reajustar o preço, cobrar o preço certo, passar esse preço para o cliente, é para a gente continuar tendo poder de compra. Porque senão o dinheiro perde poder de compra. Sim. Senão faz o menor sentido a gente fazer o que a gente faz. Você acha que, digamos que num cenário geral, seria a gente aumentar pelo menos a inflação acumulada ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu falo para todo mundo que assim, se fosse na pandemia, para quem não sabe, a gente chegou a 30% de inflação no ano. Acho que foi 2022, a gente bateu 30% e 2023 a gente bateu 17%. Ou algo próximo disso. Vocês podem me corrigir, procura na internet e joga aqui embaixo nos comentários. Mas se não me engano foi isso, foi 30 e 17. Ali valia a pena a gente utilizar a inflação como base de reajuste. Mas agora a gente está falando de 4,83.
4,83 é muito pouco perante ao que a gente falou. O café não aumentou 4,83, a luz não aumentou 4,83, o aumento de custo de vida que a gente teve não foi nessa fase dos 4,83. Então não dá pra gente ir pelo acumulado. A gente teria que ir pelo real. Como ir pelo real ninguém consegue descobrir como é que vai chegar lá, não adianta a gente ficar aqui explicando que as pessoas não vão chegar no real. O conceito mais simples que tem é aqui você vai precisar fazer daqui para frente, né? Mas se você tiver a possibilidade de fazer o levantamento de custos que você teve para trás, então, exemplo, a gente está no ano de 2025. Se você conseguir fazer o comparativo do quanto você gastou em 23 versus o quanto você gastou em 24, se você não teve nenhum gasto extra, o que é gasto extra? Cara, em 23 eu não viajei para a Europa, mas em 24 eu viajei para a Europa. Aí vai ter um gasto extra, a gente tira esse gasto extra porque ele não existiu. Se eu fizesse comparativo 23 e 24 com a viagem para a Europa, realmente meu gasto vai ser maior. Entendi. Mas se eu pegar meus gastos bases e eu fizer um comparativo, eu vou ter uma ideia de qual percentual que de fato eu tenho que reajustar. Tá. Então tem que ser sempre acima da inflação. A princípio, dependendo da realidade de cada um, sim. É raro a gente pegar casos em que virou um ano para o outro, a pessoa negativou, ela conseguiu reduzir a despesa e a inflação já seria suficiente para ela. Ah, beleza, ótimo. Que aí fica mais fácil, acho que, para você entender como a gente pode fazer isso, né? Então, cara, você acha que o profissional da área da saúde deve investir em marketing para, digamos assim, se valorizar? Precisa não. Cruza o braço, fica sentado na clínica, no consultório, no banco da praça para ver se o cliente vai aparecer do céu, vai cair no colo. É isso, né? E assim, marketing também não se trata só de investimento pesado, né? Você tem também o marketing ali pessoal, né? Que isso também vale muito, né? Tudo é marketing. E as pessoas precisam entender que quando a gente fala de marketing, marketing não é vender. Vender é negociação. Sim. Vender é o segundo passo. A função do marketing é trazer o cliente interessado pra você, né? E depois você vai negociar. Então, assim, é fundamental. Brincadeiras à parte da história do banco, porque a realidade que acontece é essa. As pessoas dizem, mas meu melhor meio de captação de cliente é o boca a boca. É 1, 2. Panfleto funciona, Instagram pode funcionar, YouTube pode funcionar, placa na rua pode funcionar, televisão no elevador pode funcionar. E o que eu falo para todo mundo assim, cara, a gente bateu várias vezes aqui na questão de posicionamento. Marketing é uma ferramenta de posicionamento. Então, como é que eu vou me posicionar? É isso, é igual a gente já falou em vários momentos que a vestimenta ela traz o posicionamento, a maneira de falar traz um posicionamento, a mídia ela traz um posicionamento. O que eu preciso fazer é chegar no maior número possível de pessoas para olhar para mim e falar assim, cara, você realmente é referência naquilo que você faz. Se a gente pegar esse conceito de marketing, não sei se o Fred conhece, mas você que está me ouvindo, tenho certeza que conhece a Virgínia. Conhece a Virgínia? Sim. Se a gente olhar a Virgínia, todo o trabalho que a Virgínia faz, ela vende? Vende muito, mas todo o trabalho que ela faz é de marketing. Hoje ela é muito grande, hoje ela é muito forte, mas para ela se tornar quem ela é hoje, ela precisou trabalhar muito focada em marketing. E isso a gente pode falar de qualquer pessoa no mercado que hoje você enxerga como grande. Flávio Augusto trabalhou muito marketing posicional da WhatsApp. Joel J trabalhou muito marketing posicional dele. Então, assim, se a gente olhar quem está no mercado, inevitavelmente todos eles precisaram se posicionar para que o público enxergasse que eu tenho algo que você necessita e você pode confiar para comprar de mim. Fortalecimento de marca, né? Marca pessoal, ótimo. Enquanto eu não sou uma empresa, né? A marca sou eu. É isso. Boa. E agora, assim, para a gente pensar aqui de forma estratégica, como a nossa audiência pode aumentar a renda e garantir, de certa forma, mais segurança financeira, né? Como que esse profissional pode diversificar além dos atendimentos ali, seja no Pilates, consultório, enfim, quais são as maneiras hoje que você enxerga desse profissional conseguir ganhar mais dinheiro além do atendimento? Vou deixar você responder essa primeiro, porque a minha resposta vai ser polêmica. Vai, manda aí então, ué. Cara, eu tava na internet essa semana, assim, pra quem não sabe, hoje é dia 18, não é isso? Hoje é dia 18 de fevereiro, esse episódio ele vai pro ar depois, mas tá numa onda agora, voltou de novo aquela história da pandemia, todo mundo quer comprar o seu conteúdo, todo mundo quer comprar a sua informação, você tem algo que todo mundo quer comprar. Esses dias eu vi no TikTok uma criança que fez um e-book falando sobre TDAH, e eu sou meio conservador nessas horas. Eu acho que eu só preciso buscar uma renda extra quando de fato eu tiver uma renda, porque o conceito de renda extra é essa. Porque para construir um curso, para construir um produto digital, para construir qualquer coisa, vai me dar trabalho. Então não adianta eu querer buscar esse trabalho extra
se o meu trabalho base, ele não tá me dando sustento. Uhum. Então, na verdade, o que as pessoas estão buscando hoje não é uma renda extra, é um complemento de renda. E eu, particularmente, eu sou do partido que, cara, você tem uma clínica, vamos fazer a sua clínica render e te dar lucro. Você tem um consultório, vamos fazer o consultório render e te dar lucro. Arruma a casa primeiro, né? Basicamente é isso. Eu não sou do partido que, vamos vender meia dentro da clínica, vamos vender meia dentro do consultório. Eu acho que isso é uma baita de uma palhaçada dentro do mercado. Eu fiz um vídeo uma vez que foi assim, cara, a meia é o ovo colorido do boteco. Uhum. Aí o pessoal fala assim, mas Felipe, como assim o ovo colorido do boteco? Cara, entra no boteco, pé de chinelo. O ovo tá ali, que só vai comer o ovo que é o bebão. Fora isso, o ovo tá ali e ninguém compra. A meia dentro de um espaço é a mesma coisa. Se a gente pegar as grandes marcas, e aí inevitavelmente não tá me patrocinando, mas eu tenho que falar, se a gente olhar pra Puckett, cara, o quanto que a Puckett tem que produzir para de fato aquilo gerar uma renda para ela. Então as pessoas elas pegam assim, vou gastar R$500, vou vender a 600 e vai me trazer uma renda extra. Cara, mas esses R$100 que você vendeu ali, você vai ter que juntar com os 600 para comprar, para fazer uma nova remessa e esperar, porque você não vai vender imediatamente no mês seguinte. Então vira uma bola de neve que, na minha humilde opinião, é possível. É possível. Vai dar trabalho. Mas antes da pessoa pensar em construir uma renda extra, que ele arrume a casa e estruture a renda que ele trabalha. A não ser que ele olhe e fale assim, cara, não é mais isso que eu quero, não tá funcionando, não tá dando certo. Quando eu tive estúdio de Pilates, a gente tinha 2 atividades no estúdio. A gente tinha a atividade de Pilates e a atividade de treinamento funcional. A gente levou 1 ano para encerrar a atividade de treinamento funcional porque ela simplesmente não dava renda. Então, assim, quando a gente comprou, já tinha as 2 atividades, o conceito é, uma vai complementar a outra, uma vai trazer renda da outra, mas quem sustentava a empresa era o Pilates. Tanto que no processo de transição de saída, a gente pegou e falou assim, não, a partir de agora, não tem mais treinamento funcional, a empresa vai trabalhar só com Pilates. E vai aumentar a rentabilidade com essa atividade. Então, assim, eu particularmente olhando para o mercado hoje, você que está me ouvindo, eu não vejo uma necessidade profissional buscar uma renda extra. Tem pessoas que podem buscar? Tem, mas para mim é uma minoria. Então, para a grande maioria, foca primeiro em fazer a sua renda, de ter lucros, conseguir fazer a sua reserva, de manter uma constância, de ter uma estabilidade, para depois você ir buscar o trabalho de fazer uma outra coisa. Que às vezes nem vai precisar, né, também, dessa tal renda extra, né? Porque tá todo mundo falando, vende isso, vende curso, vende mentoria, vende isso, vende aquilo. Quando na verdade... Eu vou te falar, eu tô nesse jogo há 10 anos. Dá um trabalho, que é uma questão de posicionamento, é você entrar numa briga de um novo mercado. Porque assim, cara, se você está acreditando que o mercado de fisioterapia, de medicina, de pilates tá lotado, que tem muita gente disputando, que você tem um monte de concorrente, no mercado digital, quando a pessoa entra no mercado digital, vai fazer um curso, vai fazer um workshop, vai fazer uma mentoria, você não vai competir só com um profissional que era só área. Então, por exemplo, eu não vou competir só com o Fred, que é fisioterapeuta e está no mercado. Eu vou competir com o Joel, eu vou competir com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro, com o Virgínia, e vou disputar com o TikTok, com o Uruguai. Então, assim, tá disposto a entrar nesse jogo? Pode entrar. Mas a verdade é essa. Hoje eu tive uma reunião com uma cliente que a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, Felipe, eu tô errado em querer trabalhar só 6 horas por dia? Eu virei pra ela assim, cara, você não tá errado em querer trabalhar 6 horas por dia. Você estaria errado se você fosse trabalhar 6 horas por dia e não conseguisse receber o que você deseja. Se você trabalha 6 horas por dia e recebe o que você deseja, vai curtir a vida. Tá no lucro, né? Vai curtir a vida e vai viver. Depende do objetivo de cada um, né? Por exemplo, isso vai depender muito do que cada um tem digamos assim, de objetivo, de sonho. Depende muito, né? Não é uma regra, né? Não tem uma regra, né? E você? Diria para o pessoal fazer curso, produtos digitais, que eu joguei a polêmica e agora te devolvo ela de volta. Assim, eu acho que é isso. Acho que parte do princípio que a pessoa precisa arrumar a casa ali dela primeiro, para se realmente ela precisa disso, dessa tal renda extra. Se não, aí volta naquilo que você falou lá do exercício, né? A pessoa identificar quais são os pontos fortes dela, para ver se dentro daqueles pontos que ela tem de força, ela consegue extrair algum tipo de finanças daquilo ali, usar aqueles potenciais ali. Então, eu acho que vale a pena quando você tem, digamos assim, já arrumou a casa, já está ganhando bem ali, está tendo lucro, e você quer ter mais, quer ganhar mais ou quer ter uma outra atividade, não tem problema nenhum. Mas eu acho que você tem que reconhecer ali suas competências, suas capacidades para desenvolver dentro disso daí, dentro dos seus pontos fortes. Não que fulano falou que mentoria é bom, que vender e-book é bom, enfim, tem que ser o que você é bom realmente de fato. E quais são os principais investimentos que o profissional da área da saúde pode fazer?
Cara, eu acho que o principal, assim, é uma reserva financeira, que acho que poucas pessoas têm, desse tempo aí que eu tô acompanhando desses últimos 2 anos, vejo que poucos profissionais da área da saúde têm uma reserva de emergência, e essa reserva de emergência, preferencialmente, tem que ficar num investimento que tenha uma liquidez diária, ou seja, que a pessoa possa retirar esse dinheiro a qualquer momento sem ter nenhum tipo de prejuízo. E aí, dentro desses 2 investimentos, poderia ser o próprio Tesouro Selic ou num CDB que renda pelo menos 100% do CDI, com liquidez diária. Então, poupança, geralmente, muita gente fala que é ruim e tal, mas dependendo da estratégia, né, do tempo que você for guardar aquele dinheiro ali, vale a pena. Então, por exemplo, eu vou viajar no final desse mês. E aí eu comecei a juntar mais dinheiro no final do ano, dezembro. Não faria sentido eu colocar num investimento atrelado a Selic ou no 100% do CDI, quando na verdade eu teria que pagar ali uma alíquota mais alta de imposto de renda, dependendo do momento ali que eu precisasse tirar para comprar outra moeda, ia pagar IOF, então não fazia sentido. Então, para não render nada, é melhor você deixar rendendo na poupança. O Fred está muito comportado hoje, ó. E previdência privada? Eu também acho, assim, para quem está começando, eu acho desnecessário. Minha opinião, eu acho desnecessário. Muitas vezes as pessoas me perguntam, vou começar a investir na previdência privada. Você não está investindo, você está pagando um seguro. Já começa por aí, não é investimento. Tá tão comportado esse menino. Você acredita que vale a pena abrir uma clínica ou um estúdio? Depende do teu objetivo, sabe? Eu, Fred, hoje não me vejo abrindo uma clínica ou um estúdio de pilates, né? Já tive muito essa vontade, mas quando eu olho aquilo que a gente falou, né? Todo o trabalho que a gente tem por trás daquilo, e eu penso nas outras possibilidades de negócio que eu tenho atualmente, não vale a pena nenhum eu investir meu tempo numa clínica ou num estúdio. Eu, Fred. Fred, mas eu tenho sonho, eu gosto, eu quero isso. Cara, vai com tudo, vai para cima que vai valer a pena. O teu negócio, para dar certo, só depende de você. Mas é isso, você precisa se preparar antes para abrir aquele negócio. Não dá para você chegar e abrir sem olhar o local, se tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Se o local tá correto, se você fez ali um estudo do local para ver se a tua precificação ali naquela região vai te gerar lucro. Então você tem que analisar muito bem antes de abrir qualquer tipo de negócio. Mas se é uma coisa que está no teu desejo, digamos que você tem tesão em fazer aquilo, meu irmão, não tem dúvida que vai dar certo. Concordo contigo, cara. De vez em quando eu fico pensando se eu abriria novamente um estúdio, porque é uma coisa que o mercado de vez em quando me cobra, né? Mas Felipe, como é que você vai falar de gestão para dono de estúdio de pilates se você não tem estúdio? Assim, eu já tive, e hoje eu gerencio e auxilio mais de 2.000 profissionais dentro do mercado. Então, querendo ou não querendo, eu tenho 2.000 estúdios pilates pelo Brasil, né? Uhum. Mas eu de vez em quando eu penso, minha mulher trabalha com pilates, minha mulher é fisioterapeuta, e eu fico me questionando, cara, faço, não faço, abro, não abro. E eu não abro por um único motivo. Se eu tiver que abrir, eu não vou conseguir dar conta do que eu faço. Então, assim... Você vai ter que abrir mão, né? Um dos pontos que precisa ser pensado é isso. Se eu vou abrir, realmente eu estou disposto a trocar, porque não é uma renda extra, se torna renda, porque vai gerar trabalho, vai gerar processo, vai gerar estrutura. Então o que a pessoa precisa pensar é isso, na hora que ela decide se ela vai abrir ou não vai, se ela quer ou não quer abrir, não se trata só de um sonho, se trata realmente de tornar aquilo tangível, real e principalmente lucrativo. Um aprendizado que eu trago da pós e passo para todo mundo, fala assim, cara, não importa se você trabalha no serviço público, até o serviço público tem que ser lucrativo. Então, a sua empresa, a sua clínica, o seu estúdio, o seu consultório, ele também tem que partir da premissa de ser lucrativo. Então, de nada adianta assim, vou abrir uma clínica porque é meu sonho. Vou abrir lá dentro da Maré. Cara, se você está pensando em abrir dentro da Maré e não é um negócio lucrativo, busca outro mercado, busca outra coisa, busca um outro sonho que vai te trazer rentabilidade, porque o lucro é o que vai fazer você conseguir se aposentar, né? Não dá para viver só de sonho, né? Quem vive de sonho é o profissional. Não paga conta. Já aconteceu isso com uma amiga minha, cara. Ela me chamou para uma sociedade no consultório dela, e aí eu fui lá entender dos números, né? E aí quando eu entendi dos números, resumindo a história, eu falei para ela, faz muito mais sentido você fechar e ficar só com um atendimento particular. Que ela ia ter uma rentabilidade muito maior, ia ter muito mais qualidade de vida
ia ter menos dor de cabeça. E aí foi o que aconteceu. Alguns meses depois, ela fechou e hoje está trabalhando só com domiciliar. É o famoso status não paga conta, né? Exato. Porque ela fala, não, Fred, porque isso aqui é meu sonho e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas teu sonho não paga conta, né, mano? É uma pergunta boa pro pessoal se fazer, né? Eu tenho o sonho ou eu tenho um ego muito inflado? Exato, você tem que... Porque às vezes as pessoas querem abrir uma empresa porque, não, tem que abrir uma empresa porque é um status. Ela nem percebe, é mente, tá? É emocional. A pessoa precisa se conscientizar que não, às vezes ela quer fazer e acontecer, mas porque a família cobra, o marido cobra, a mulher cobra, o pai cobra, a mãe cobra. É uma questão de ego inflado. Então cara, vai fazer domiciliar, mostra para as pessoas que você consegue ter lucro com o que você está fazendo, vivendo bem, trabalhando pouco, ganhando muito e juntando para aposentar. Falando em ego, vamos ao livro aqui, já que você falou vários aí, não ia sair daqui sem falar nenhum livro, né? Um livro que eu li recentemente que é O Ego é o Seu Inimigo. Cara, livro excelente, vale muito a pena para você se conhecer melhor e como realmente você lidar com esses pensamentos. Vale muito a pena a leitura. Já que ele citou, você tá também. Junta aí, lê esse e lê Os Sabotadores. Bom demais. Então, acho que aqui a gente vai chegar, acho que estamos chegando já no final, então vamos para pergunta aqui. Que essa é boa também, essa dá para tu responder bem aí. Quais são os... essa daqui é boa. Como lidar com o período de baixa demanda, né, dentro dessa vida profissional, sem comprometer a parte financeira? Porque sempre tem esse período de baixa, né? Pensamento americano. É isso, pensar longo prazo, né? O anual, né? Eu falo com o pessoal que não é nem uma questão de pensar no anual. Não é pensar 2025. É pensar igual a Receita Federal pensa com a gente. Para quem tem empresa, tá? A Receita Federal não pensa em 12 meses de forma anual. Ela não pensa em janeiro a dezembro. Então a gente está hoje em fevereiro, ela vai pensar de fevereiro a fevereiro. Então qualquer imposto, qualquer mudança, qualquer alíquota que a gente vai passar dentro de uma empresa, ela sempre vai ser trabalhada 12 meses. O conceito é igual. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa ela pode começar agora. Não precisa, vou esperar janeiro de 2026 para começar a me organizar. Não, começa agora. E pensa em 12 meses. Quanto é que eu vou gastar nos próximos 12 meses? Porque nos próximos 12 meses vai acontecer essa sazonalidade. Sim. Aí está chegando o carnaval aí, depois do carnaval vem férias do meio do ano, depois vem férias do final do ano, Natal e Ano Novo. Isso vai acontecer e, mais uma vez, isso acontece todo ano. Não é uma novidade. A não ser que você vá para uma outra cultura, para um outro país, isso são coisas que acontecem todo ano. Todo ano tem carnaval, todo ano tem férias no meio do ano, todo ano tem Natal e Ano Novo. Por mais que você não queira comemorar, por mais que você não curta, isso vai acontecer. Essa sazonalidade ela vai acontecer de qualquer maneira. Como é que eu faço para fugir dela? Entendendo quanto eu vou gastar nos 12 meses, buscando o maior faturamento nos melhores meses, para chegar nos menores eu ter a verba do maior para suprir. Mas um ponto muito importante, né? Vai ter um mês que eu vou ganhar mais, eu preciso gerar uma reserva, preciso fazer um capital de giro. Além da parte de investimentos, eu tenho que ter o capital de giro para suprir o mês que vai ter baixa. Então, como a gente não consegue mudar a cultura social, que para mim isso é uma cultura social, mas Felipe, carnaval meu cliente parou. Você sabia que isso ia acontecer. Sim. Você sabe, carnaval agora é início de março. Você sabe que o carnaval vai acontecer todo ano. Você já sabe agora em março quando é que é o carnaval de 2026. Você já tem a data do carnaval. Então você já sabe que naquele período provavelmente vai ter baixa. Então você sabe que eu preciso ganhar 10 mil. Você tem previsão de ganhar 5. Eu tenho que pegar novembro, dezembro, janeiro, fazer uma reserva para suprir a baixa que vai ter. Então, assim, a desculpa que o mercado utiliza, meu Deus, carnaval, cara, todo ano isso acontece, não é novidade para ninguém. Acho que eu só acrescentaria aí a reserva de emergência. Que aí é pelo menos 3 meses ali do teu custo, seja o custo operacional ou do teu custo de vida, você sendo um profissional autônomo. Então tem que ter a reserva de emergência no mínimo de 3 meses, né? 6 você fica mais confortável, mais 3 ali no mínimo para ficar mais tranquilo financeiramente. E pegando nesse embalo aí, quais são os outros hábitos? Um hábito que ele falou é a construção da reserva de emergência. Quais são os outros hábitos, na sua opinião, que o profissional tem que ter para crescer financeiramente? Ótimo. Adotar o hábito de anotar todos os gastos. Esse é infalível. Anota, já começa anotando aí. Anotar agora todos os gastos. Anotar todos os gastos. Esse que a gente falou agora, da reserva de emergência. E o principal é se pagar primeiro. Lembrar que você tem um boleto para pagar para o seu eu do futuro. Esse é o principal, que seria o seu investimento. Para as pessoas que não entenderam, quando a gente fala se pagar,
é você fazer a sua aplicação, fazer a sua reserva, fazer o investimento lá no CDB, na Previdência Privada, não, porque eu não gosto de Previdência, não. Não lembra que não é Previdência, não. Mas quando a gente fala desse boleto, é isso. É você primeiro fazer o seu investimento, fazer a sua aplicação, para depois você realmente fazer o pagamento das suas contas. E eu acrescentaria nisso que você citou, aprenda, mais uma vez, a viver com menos do que você ganha. É isso. Não, é isso, é viver pelo menos um degrau abaixo ali do que você vive, né? E quando eu falo de pagar esse boleto para o seu eu do futuro, é você pensar na sua aposentadoria desde agora. Então, o maior beneficiado de guardar esse dinheiro, de investir esse dinheiro, é você mesmo. Então, não tem por que não fazer isso. E é isso, doutor. Estamos chegando na reta final do nosso podcast de hoje. Falamos sobre a importância da pessoa ter controle financeiro. Falamos sobre a importância dessa pessoa se conhecer, conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, conhecer quem ela é, conhecer a sua mente, porque lidamos com pessoas e somos pessoas. Falamos sobre a importância dela se posicionar no marketing. E para você, se alguém tivesse que dar um único passo hoje para melhorar sua saúde financeira, qual seria? Mais uma vez, cara, você ter total controle do que você gasta e do que você ganha. Eu acho que isso é inevitável. Parece um pouco redundante, mas não tem como escapar disso. E a maioria das pessoas não fazem isso, cara. Impressionante. Para ter dignidade, tenha clareza. Para ter clareza, faça o seu controle, coloca na ponta do lápis, anote tudo. E além disso, separa uma quantia, R$200 para você dar. Começa a fazer agora. Não espera março chegar, não. Tudo bem que a gente está soltando esse vídeo em março, mas não espera abril chegar. Pega aí R$200, você consegue? Vai lá, abre o seu banco. Não vou começa com pouco, né? Uma conta, pega lá o seu banco tem a possibilidade de você fazer investimento na renda fixa. Você consegue fazer investimento no CDB? Começa, R$100. Tá bom pra você R$100? Dá pra começar com R$1, pô. Desculpa, tomei esporro aqui do Thiago. Esqueci, ele já tava falando aqui, ó. Dá pra começar com R$1, pô. Não tem nem desculpa. Então é isso, então começa hoje, ó. Não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Já começa a fazer esse investimento hoje para você criar essa casca, essa rotina, essa constância de todo mês você pagar esse boleto. E falando sobre boleto, vou pedir uma indicação de livro pro Fred, ele vai ter que indicar outro. Eu vou pro meu 4º livro já de indicação hoje, hein? Boa. Cara, um livro que para mim faz muito sentido e deveria ser leitura base da faculdade, ó. Eu li esse ano, que é do Morgan, Psicologia Financeira. Esse aí é o top 1, né? Porque ele trata exatamente sobre isso, de você viver com menos de você. Ele traz o conceito de vários grandes investidores do mundo, e ele fala exatamente assim, cara, Graham só é Graham porque ele entendeu que ele precisava. Essa frase do Graham para mim é muito forte. No livro ele fala que o Graham, ele começou a fazer uma reserva para aquilo que ele nem imaginava que podia acontecer. Quando eu li essa frase, eu me lembrei muito do filme 2012, acho que é 2012, que para quem nunca assistiu, o filme 2012 é um filme onde é uma grande catástrofe, Arca de Noé, né? E todo mundo, o mundo acabando, Cristo Redentor caindo e tal, tiro, pancada e bomba acontecendo no mundo, e só entrou na Arca de Noé, tirando os grandes políticos, os grandes pensadores, os grandes influenciadores, blá, blá, plim, plom, a galera que tinha muito dinheiro. Então, quando eu li a frase do Graham, eu falei assim, cara, é isso, eu tenho que criar uma reserva não só para sobreviver. Nessa fase inicial, que a gente falou, a reserva inicial é essa, sobrevivência. Depois que eu passei dessa liberdade financeira, eu não vou parar. Eu tenho que continuar pensando exatamente em algo que é imaginável. Porque sempre vai ter crise financeira, né? Sempre. Essa, depois da morte, né, a segunda certeza é que vai haver crise financeira. Só que, como no próprio livro fala, a gente nunca sabe quando e quanto vamos precisar de dinheiro. Então a gente invista o máximo que você puder, porque você não tem ideia de quando você vai precisar de dinheiro. E aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente passou por dois pesados, né? A gente passou pela pandemia, que foi mundial, que não foi só Brasil, lockdown e tudo mais, e a galera do Rio Grande do Sul passou ano passado, 2024, passou pelaquela grande catástrofe, um mês, tudo parado, tudo fechado. Lamento pelas pessoas que perderam a vida e as pessoas que perderam familiares. Mas muitos perderam o negócio não por conta da chuva, mas por falta de entender que a gente é suscetível. A gente vive dentro de um universo que a gente é suscetível. Então a gente está passando por um calor tremendo no Rio de Janeiro que a gente não sabe o que pode acontecer. Então se a gente não tiver reserva para simplesmente chegar assim, cara, hoje eu não vou sair, vou ficar enclausurado aqui, vou ficar em casa. Se eu não tiver reserva, eu não consigo pagar a conta de luz quando o ar-condicionado. A parte financeira interfere diretamente na tua saúde, né, cara? Então a gente precisa estar financeiramente estruturado para a gente conseguir ter
uma saúde boa, né? Porque eu costumo deixar diretamente, né, elencar ali diretamente saúde e finanças, né? Uma coisa está ligada na outra, né? Então você precisa estar muito bem financeiramente para você conseguir ter uma boa saúde, né? Então, com mais dinheiro você consegue ter uma boa saúde. É lógico que depende muito do estilo de vida que você leva, né? Mas com mais dinheiro você consegue se cuidar melhor. Alguma recomendação de livro? Eu ia falar psicologia financeira, mas você falou, eu recomendo fortemente a psicologia financeira. Assim, não tem dúvida, esse assim, é um dos melhores livros que eu li assim, sobre finanças. Esse é realmente, ó. É bom demais. Então, ele só perde para o investidor inteligente, mas esse aí eu tenho certeza que a galera não vai ler, porque é uma trozoba deste tamanho o livro. Pesado. Mas a gente está se encaminhando aqui para o fim de mais um episódio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque a gente vai postar vídeo aqui toda semana. Então não dá mole, vai lá, se inscreve, manda para o teu amigo, ativa aí as notificações. Manda só para amigo não. Chega lá, manda no grupo da tia. Isso. Pega a tia, porque a tia tem certeza que ela vai compartilhar mais do que você. Joga no grupo da tia, fala assim, tia, tenho certeza que no passado, se você tivesse assistido esse vídeo, você teria muito mais estabilidade e saúde financeira, não só saúde financeira, mas saúde mental. Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, que é extremamente importante passar essa informação à frente, né? É isso. E não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. O meu é Fred R. Rezende, com Z, e o Felipe Scher. Então procura lá e segue a gente também, tá? Fisiocast tá no Instagram, então se você quer acompanhar os nossos cortes, deixar seus comentários, não quer compartilhar o podcast todo, quer compartilhar só os cortes, entra lá, segue a gente no Fisiocast, que toda semana a gente solta o vídeo aqui no YouTube, sim, mas todo dia tem corte novo para vocês no nosso canal lá no Instagram. E conteúdo também diariamente no Instagram. Então não dá mole, segue a gente lá e até a próxima. Valeu, galera! Valeu, até a próxima.